Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 29 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um grande ataque de drones e mísseis contra a Ucrânia de ontem para hoje. A Rússia tem feito esse negócio, ele faz um dia com ataque com menos drones e menos mísseis, depois faz um ataque maior querendo sobrecarregar o sistema de defesa antiaéreo ucraniano. Infelizmente, tivemos a perda de mais um F-16 e o piloto. O F-16 estava justamente tentando derrubar os mísseis e acabou se perdendo. O ataque foi focado aqui no oeste da Ucrânia, muita coisa em Lviv. Lviv é uma cidade linda, tá? Eu tive lá, uma cidade muito bonitinha mesmo, mas infelizmente foi muito castigada nesse ataque. Também Ivano-Frankivsk, que é uma outra cidade aqui no oeste da Ucrânia também. Não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas um dia eu ainda vou lá em Ivano-Frankivsk. Enfim, um ataque muito grande. Na linha de frente, nenhuma mudança significativa. Do ponto de vista diplomático, uma coisa significativa que aconteceu de ontem para hoje foi a Marcha do Orgulho Gay em Budapeste, na Hungria, né? Vocês sabem, o Orbán tem essa visão torta de conservadorismo, de achar que é contra gay, contra movimentos como a Marcha do Orgulho Gay e coisa e tal. E a desculpa que eles dão é que não, porque isso fica feio, as crianças ficam vendo aquilo ali. Meu amigo, é só não levar sua criança na marcha gay que ela não vai ver nada. Pô. Eu não gosto de marcha gay, eu não vou na que tem aqui no Rio de Janeiro. Não vou levar meus filhos também. Então pronto, pra mim, deixa os caras fazer o carnaval deles lá. Não tem nada a ver com isso, né? O C# é seu, você faz com ele o que você quiser. Eu acho um erro enorme esse pessoal que entra nessa onda de conservadorismo anti-gay ou anti alguma coisa. Costume, meu amigo, eu entendo que tem preocupações nessa área, mas esse tipo de coisa é uma lambança, né? E aí o que aconteceu foi que teve uma enorme parada gay do Orgulho Gay lá na Hungria, apesar da proibição do Orbán. E muita gente está associando isso justamente às eleições que estão vindo aí, que o Orbán deve perder, né? Foi realmente um show de força da oposição. E essa oposição juntou a esquerda e juntou também a direita anti-russa, né? É o que eu falo para vocês, a direita pró-Rússia não tem futuro no mundo, a direita pró-Rússia vai se ferrar completamente, o Orbán inclusive. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Liga Antiestatistas, Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tivemos um grande ataque aqui, 537 objetos entre drones e mísseis. É um dos maiores, tá? Se não for o maior de todos até hoje, esse ataque. 477 drones Shahed e outros tipos de drones, dos quais 436 foram abatidos pelos ucranianos. Teve 4 mísseis Kinjal que não foram abatidos, mas depois teve um quinto que foi abatido. Não está nessa conta aqui, mas aconteceu por volta das 9 horas da manhã. Repara que esse gráfico aqui foi produzido às 8h30, né? Então às 9 horas da manhã teve mais um Kinjal que foi abatido. Dos 7 Iskander-M KN-23, um foi abatido, outros 6 não foram. Repara, de novo, eu falo para vocês às vezes que essas coisas parecem estranhas, porque tem dias que os ucranianos derrubam todos os mísseis, e tem dias que derrubam poucos, né, como é o caso aqui. Por que isso? Porque justamente os russos visaram locais que não são usuais, né? Você defende mais os lugares que são usuais e os lugares que são mais estrategicamente relevantes. Dessa vez os russos atingiram muito aqui Ivano-Frankivsk, Lviv, essa outra cidade aqui, Dobrelchiche, eu não sei se eu pronunciei certo isso daqui. Mas enfim, visaram cidades que, embora sejam cidades muito bonitas, muito bacanas do ponto de vista civil, não têm uma importância militar tão significativa assim para a Ucrânia, né? Então provavelmente tem um nível de proteção menor do que o que normalmente você vê, por exemplo, em torno de Kiev e outras cidades, né? Bom, teve também 41 mísseis Iskander Ha-101 e os Calibre, a maior parte deles foi derrubado, e teve também mísseis S-300, que são mísseis que originalmente eram usados para defesa antiaérea, mas têm sido adaptados pelos russos para uso contra alvos em solo, né? Então, um grande ataque. Infelizmente, teve muita destruição.
Isso daqui é um caso aqui em Ivano-Frankivsk, um prédio de apartamentos atingido. Mais uma vez você vê aqui um prédio de apartamentos, pessoas morando aqui e foram atingidas. O prédio é novo, tá? Você vê tudo quebrado assim, porque justamente com a explosão as coisas quebram, né? E aí ficou esse ataque todo aqui, muito triste isso daqui. Vários outros lugares, muita infraestrutura civil danificada, Sumy, Dnipro, Dnipro, pronúncia de Dnipro. Poltava, Zaporizhia, Mykolaiv, Lviv, ou seja, principalmente atingindo escolas, casas, igrejas. Enfim, muito triste esse ataque russo, né? E mais triste ainda pela perda de um F-16 e mais triste ainda pela perda do piloto do F-16. Piloto é mais complicado do que o avião, tá? Avião conseguir outro, assim, não é que seja fácil, mas é mais fácil do que treinar novamente um piloto, né? Vocês sabem, os ucranianos estavam operando sempre com equipamento soviético, então houve um grande esforço da aeronáutica ucraniana para começar a trabalhar com equipamentos da OTAN, com equipamentos ocidentais, e os pilotos ucranianos responderam muito bem, conseguiram dominar os F-16 com muita facilidade, quer dizer, com relativa facilidade, né? Assim, mais rápido do que se esperava que eles dominassem, né? E, infelizmente, um piloto, o primeiro-tenente Maxim Ustimenko, foi morto, infelizmente, defendendo a Ucrânia. Ele estava defendendo os céus da Ucrânia contra os drones e mísseis. Isso é uma tarefa que os F-16 têm sido usados na retaguarda, né? Infelizmente, ele não conseguiu ejetar a tempo e acabou caindo com o avião dele. Bom, aqui a gente tem imagens dos helicópteros ucranianos também atingindo drones e derrubando drones nos céus da Ucrânia. Uma grande batalha aqui entre helicópteros e drones, é lógico. Eles estão aqui com metralhadoras, né? A ideia do drone é que você tem que fazer a coisa de forma relativamente barata, lançar um míssil, alguma coisa assim, é complicado. Mas o cara ali com metralhadora no helicóptero, ele consegue derrubar o drone, olha lá, o drone caindo aqui. Mas teve ataque ucraniano de ontem para hoje também. Os ucranianos atingiram a base aérea de Kurshnovskaya em Krasnodar Krai. Então a gente está falando aqui de algum lugar aqui em Krasnodar Krai aqui. Eu não vou achar exatamente a cidadezinha aqui, ela não está marcada aqui, mas foi atingida também por drones ucranianos. E, além disso, a gente tem mais informações sobre o ataque ucraniano naquela base ali em Jankoy, na Crimeia. A gente falou ontem sobre esse ataque aqui em Jankoy, e teve mais coisa. Agora a gente sabe que os ucranianos destruíram um Pantsir S-1, um sistema de defesa antiaéreo, e também 3 helicópteros, um Mi-8, um Mi-26 e um Mi-28, nessa base de Kirovsk, que fica ali em Jankoy, né? Aqui ó, tem a imagem da base pegando fogo, um monte de incêndios lá, foi um ataque muito grande. Agora só que a gente tem essa confirmação visual da perda dos helicópteros, né? E aqui tá, a gente chegou a mostrar isso aqui ontem, eu mostrei essa imagem exatamente, falando que aqui, ó, esse lugar aqui é um lugar onde eles costumam colocar defesa antiaérea, né? Eu falei exatamente isso no vídeo de ontem, e de fato confirmou que eles destruíram um Pantsir S-1, e os 3 helicópteros também, destruíram 3 helicópteros também aqui na base. Uma excelente notícia, né? Tá aqui o cara falando aqui, ó. Mais um ataque com sucesso do SBU, um Pantsir S-1 foi derrubado, destruído, e 3 helicópteros. O serviço secreto da Ucrânia deu mais um golpe muito doloroso nos ocupantes, dessa vez na noite de 27 para 28. As forças especiais da Ucrânia atacaram a base militar de Kirovsk, na região temporariamente ocupada da Crimeia. Incêndio tomou conta do lugar, componentes de aviação, sistemas de defesa antiaérea, depósitos de munição, bem como o AVs, ou seja, também tinha drones, os russos também lançavam drones a partir dali. Dados indicam a destruição de ataques, os Mi-8, Mi-26 e Mi-28, ou seja, 3 helicópteros, bem como um complexo Pantsir S-1 de defesa antiaérea. Durante a noite, uma detonação secundária aconteceu nessa base aérea, ou seja, não se sabe exatamente o que explodiu, provavelmente algum depósito de munição. O SBU está sistematicamente trabalhando para reduzir a capacidade russa de fazer ataques aéreos. Então, uma excelente notícia isso daí. Teve também um ataque ucraniano contra Briansk, a região de Briansk, na região do centro de logística do 1060º arsenal russo, né? Então, aqui mais um ataque feito pelos ucranianos em Briansk. Briansk, a gente está falando aqui dessa parte aqui de cima da Ucrânia, é um centro de logística, então fornece apoio às tropas russas em várias regiões aqui, né?
Bom, na linha de frente propriamente dita, os ucranianos continuam fazendo ataques contra operadores de drones. Então isso aqui é no fronte de Pokrovsk, as forças ucranianas destruindo um posto de comando de UAV, né? Desde que o Magyar assumiu a força de drones não tripulados da Ucrânia, ele tem focado em destruir os operadores de drones russos e tem tido um bom sucesso com isso daí, né? 8 locais de lançamento de UAVs foram alvejados, segundo estão dizendo, no dia 27 a 28 de junho, ou seja, de anteontem para ontem, né? Esse daqui é um comunicado da própria Força de Sistemas Não Tripulados, ou seja, essa aqui é a nova arma do exército ucraniano, que é comandada pelo Magyar, e ele está dizendo aqui o que foi atingido nesse ataque de ontem para hoje, mostrando justamente que seis postos de locais de lançamento de inimigos, 8, desculpa, locais de lançamento de drones inimigos foram alvejados nesse momento, né? Bom, na linha de frente, aqui os mapas do Polevolan mostram mais uma vez nenhuma mudança, você pode ver aqui são duas posições aqui em Toretsk e em Zirka, e nenhum dos dois tem nenhuma mudança aqui, tudo parado na linha de frente, levando a gente à conclusão de que o fronte de Sumy está muito mais estável agora, né? As fontes dizem que comunicadores russos estão cheios de reclamações, os rapazes estão totalmente exauridos, e também o do 125º Regimento de Assalto Ucraniano está fazendo algumas operações super efetivas, arriscadas, mas super efetivas, e com isso destruindo muitos russos aí, né? Então tem aqui alguns vídeos aqui que eu não posso mostrar muita coisa, porque envolve morte, coisa e tal, mas os ucranianos estão conseguindo avançar aqui em Sumy, né? Nessa região aqui, como eu falei para vocês, a ofensiva russa parou completamente e agora os ucranianos estão conseguindo fazer avanços ali. Os russos falharam em completar as tarefas no leste da Ucrânia e pausaram, ou seja, o que o pessoal está explicando aqui, o que acontece agora, né? Na situação atual, o inimigo tentou uma pausa para reagrupar, para mudar a abordagem, para tentar reprojetar a ofensiva de verão dele. A ofensiva de verão a ofensiva de verão dos russos começou com muitas promessas que iam chegar até Sumy, não sei o que lá e coisa e tal, mas não conseguiram fazer praticamente nada, né? Então, os russos fizeram uma pausa, estão fazendo um reagrupamento, vamos ver o que eles vão fazer a partir daqui, mas a verdade é que eu não creio que vai fazer muita diferença não, né? Segundo a inteligência da Coreia do Sul, a Rússia pode incluir soldados norte-coreanos no território da Ucrânia para tentar fazer ataques de ondas de carne mais uma vez. Outra coisa que levou a essa diminuição da eficiência russa foi justamente o ataque ao Irã. Então ele explicando aqui que, embora a Rússia já fabrique muita coisa da parte de UAV deles, ainda comprava muita coisa do Irã em termos de equipamentos para drones e eles estão sentindo falta disso na linha de frente, né? Então isso tem diminuição nisso daqui. Enfim, essa é a visão. Vamos ver o que vai acontecer depois desse regrupamento das forças russas, se eles vão ter força para continuar avançando, né? A Ucrânia fez o lançamento da Dot-Chain Defense, um marketplace de armas digitais em que os militares podem comprar diretamente drones dali, sistemas de guerra eletrônica e outros equipamentos com transparência total, e a coisa toda começa em julho com os drones FPV sendo vendidos por essa loja. Essa loja aqui, entre outras coisas, é aquela loja que dá desconto de acordo com a pontuação do operador de drones, né? Ou seja, o operador de drones, se filmar ele destruindo muitas pessoas e muitos tanques e muita coisa, ele ganha pontos, ele pode usar para comprar equipamento mais barato ou com desconto, né? Bom, outra coisa que está acontecendo com o fato da ofensiva russa não tá indo para frente é justamente que começam as brigas internas, né? A Rússia, hoje em dia, ela tem menos esse problema. No início da guerra, ela tinha mais esse problema do fato de ter várias unidades relativamente isoladas. Tinha o grupo Wagner, tinha o exército russo, tinha os chechenos, tinha um monte de outros grupos paramilitares ali na guerra da Ucrânia, no início da guerra. O Putin, é verdade, resolveu esse problema, ele unificou a grande maioria, mas alguns grupos ainda continuam meio isolados. Os chechenos são um caso ainda que causa essa confusão. Enquanto a coisa está avançando bem, é tudo paz e amor entre os chechenos e os russos. No momento que a coisa começa a dar ruim, no momento que eles começam a perder gente, no momento que eles começam a recuar, aí começam as acusações. Os russos acham que os chechenos que são culpados, os chechenos dizem que os russos que estão sacaneando eles, e por aí vai. Eu quero mais é que briguem cada vez mais no final das contas.
O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre os ataques ucranianos contra empresas de infraestrutura e defesa durante 26 a 28 de junho. A gente já falou sobre esses ataques, então não tem muita coisa, né? Ele está falando também sobre as forças russas de novos mísseis e fazendo grandes ondas de mísseis e drones para tentar sobrecarregar a defesa antiaérea ucraniana. Isso a gente já tinha mencionado também. Mas isso denota uma certa estratégia de desespero dos russos, né? Como eu falo para vocês, a gente falou no vídeo de ontem, o próprio Putin já está admitindo a questão da economia russa bastante problemática, ele sabe que não tem mais muito tempo. Essa estratégia de fazer grandes ataques contra a Ucrânia é certamente uma tentativa dele de chegar favorável na mesa de negociação, na próxima rodada de negociação, conseguir fechar um bom acordo com a Ucrânia. Eu não acredito que isso vai fazer diferença, as posições são irreconciliáveis, como eu já falei, mas o fato é que mesmo que se chegue numa negociação, mesmo que se chegue num acordo de paz, a situação econômica russa é tão catastrófica que isso não vai resolver o problema deles, né? E com isso a Rússia começa a perder aliados muito importantes, né? O Orbán na Hungria tem sido um aliado fundamental para o Putin. A Hungria do Orbán foi o único país que vetou a entrada da Ucrânia na comunidade europeia, né, que é um desejo muito forte dos ucranianos e da comunidade europeia também. Até a Eslováquia do Fico aceitou a Ucrânia na União Europeia, outros países também que têm líderes ligados a Putin aceitaram. O Orbán foi o único que disse não. O Orbán tem adotado uma linha de conservadorismo, né, anti-gay, anti-liberdades individuais, que eu acho totalmente absurda. E ele tinha proibido a marcha gay, a parada gay lá na Hungria, né? E aí o pessoal fez uma manifestação, você pode ver, não tem carro de som, não tem grande carnaval, porque é proibido, né? O pessoal iria aprender essas coisas, mas as pessoas na rua, as pessoas estão lá. Uma grande quantidade de pessoas que mostra a oposição ao Orbán, né? Realmente chama muita atenção. Para você ter uma ideia, os partidários do Orbán marcaram uma manifestação também para contrapor essa marcha, né? E aqui você vê, essa daqui ó, é a manifestação pró-Orbán, contra a marcha gay. E essa daqui é a manifestação da marcha gay lá na Hungria, né? Realmente lotou muito lá a capital, a cidade, um protesto realmente significativo que unifica a oposição contra o Orbán. É verdade que tem elementos nessa oposição ao Orbán que eu não gosto. Por exemplo, a idiota da Greta está aqui numa manifestação a favor do orgulho gay, vestindo um cachecol aqui, aquele negócio que é símbolo de grupos que matam gays, né? Então não tem lógica nenhuma isso daqui. Mas beleza, pelo menos é um grupo a mais que está contra o Orbán. Lembrando que essa manifestação não é da esquerda, é também da direita anti-Rússia, tá? Esse é o grande erro do Orbán, ficar do lado errado nessa história, né? Tá aqui mais um monte de gente aqui, só que um detalhe, tá vendo esses caminhões aqui, ó? O Orbán está fazendo um sistema de vigilância digital da população, com reconhecimento facial, para aplicar multas nas pessoas que foram nessa parada gay. Ou seja, a ideia do Orbán é uma ideia que eu digo para você que é meio, coisa distópica, né? Ele está usando um equipamento que ele comprou da China, para fazer reconhecimento facial e emitir multa de 500 euros para quem participou desse protesto, né? Eu acho que isso aqui não vai colar, por mais que o Orbán emita a multa, eu duvido que o judiciário da Hungria, né, permita a cobrança desse tipo de coisa, mas vamos ver o que vai acontecer, né? O Orbán, mais uma vez, fazendo o mesmo que o Lula, né? No momento que começa a faltar apoio da população, olha para os chineses e fala, caramba, como é que a China consegue, né? Exatamente o que o Lula está fazendo aqui no Brasil nesse momento. Multidão sem precedentes desafia Orbán na marcha LGBT de Budapeste. Realmente chamou muita atenção essa manifestação lá na Hungria, né? E principalmente porque é o que eu falo para vocês. O positivo disso vai ter eleição em breve lá na Hungria, o Orbán vai perder e daí a Ucrânia vai entrar para a União Europeia. Bom, outra coisa que chamou atenção foi um vazamento. Essa moça aqui parece que era responsável pelo AutoPen do Joe Biden, né, que fazia as assinaturas do decreto. E essa moça, a Neera Tanden, que é quem controlava o AutoPen do Biden, estava liderando um grupo que queria dividir a Ucrânia entre leste e oeste, deixando o leste para a Rússia, e a Ucrânia ficaria só com o oeste. Ou seja, para você ver o que eu falo para vocês, o pessoal critica muito o Trump, dizendo que tem russete no governo do Trump, e tem muita russete no governo do Trump. Eu critico sempre que eu vejo as russetagens do Trump, mas o Biden não estava muito melhor que isso não, tá?
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.